Dentro do período composto, nós também temos o período composto por subordinação. Agora nós vamos tratar de orações que são sintaticamente dependentes. Não é possível simplesmente eliminarmos uma vírgula, uma conjunção e colocarmos um ponto final. Se fizermos isso, as orações perdem o seu sentido. Então, uma oração está ligada à outra numa relação de sentido. E temos 3 tipos de orações subordinadas: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Vamos ver cada uma delas. As orações subordinadas substantivas, elas recebem esse nome porque elas nascem de um substantivo. Então, eu trouxe aqui um exemplo do período simples. A sua saída é certa. Por que nós temos um período simples? Porque eu tenho um único verbo dentro do período. Então, nós temos o sujeito, que é a sua saída, o verbo ser, que é um verbo de ligação, e certa, que é um adjetivo, logo, um predicativo do sujeito, porque indica a qualidade do sujeito. Após verbo de ligação, sempre vem o predicativo do sujeito. Eu fiz nessa ordem: sujeito, verbo, predicativo. Eu poderia inverter, começar com o verbo de ligação, é certa a sua saída. Continuamos tendo o período simples com a mesma classificação. Por que eu inverti aqui? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, para vocês perceberem que desse substantivo saída, que é o núcleo do sujeito, nós criamos um segundo verbo, ou seja, uma segunda oração. Então, teremos no período composto por subordinação: é certo que você saia. Agora, nós vamos ter, então, 2 orações. Percebam que se eu disser é certo, ponto final, a oração fica incompleta. Então, eu preciso de uma oração subordinada completando o sentido da primeira oração. Essa primeira oração, que começa o período, eu chamo de oração principal. No caso das subordinadas substantivas, a primeira oração sempre será a oração principal, que eu abreviei aqui com OP. Que você saia. Oração subordinada, porque ela está subordinada à primeira oração, completando o sentido da primeira oração. Então, ela vai completar o sentido da primeira oração. E ela é substantiva, porque ela nasceu de um substantivo. De saída, eu criei o verbo sair, que você saia. E percebam que ela nasceu de um núcleo do sujeito. Então, essa segunda oração, ela terá a função de sujeito da primeira. Por isso, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, repetindo, oração subordinada, porque eu não posso separar uma oração da outra. Esta segunda oração está completando o sentido da primeira. Substantiva, porque ela nasceu de um substantivo. E subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito da primeira oração. Então, na oração principal, sempre vai faltar um termo, que será completado pela segunda oração. Então, não é um termo da segunda oração que é o sujeito da primeira. Toda a segunda oração é o sujeito, funciona como o sujeito da primeira
oração. Então, se nós perguntarmos aqui, ó, o que é certo? Quem é certo? A resposta não está aqui, dentro da oração principal. Então, não conseguimos achar o sujeito aqui. Se eu perguntar o que é certo, quem é certo? A resposta será que você saia. Então, toda a segunda oração funciona como o sujeito da primeira. Então, sempre vai faltar alguma coisa na oração principal. Ou é o sujeito, ou é o predicativo do sujeito, ou é o objeto direto, ou é o objeto indireto, ou é o complemento nominal, ou é o aposto. Sempre vai faltar alguma coisa na primeira oração, que será complementado pela segunda oração. Então, o que faltar aqui, eu vou encontrar aqui. Aqui faltou o sujeito, então essa oração é subjetiva. Se aqui faltar o objeto direto, essa segunda oração terá de ser classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, nós vamos estudar todos os tipos, que são 6 no total, das orações subordinadas substantivas. Esse é o primeiro caso. A segunda oração como sujeito da primeira.